maravilhosas, que delícia estar aqui neste programa Guardiãs do Lar. Estamos iniciando hoje o nosso programa de 2022 e com muitas novidades. Fiquem ligados aí que nós teremos aqui convidados especiais que vão ensinar desde organização até receitas de saladas práticas, até designer de interior. Eu não sei, eu estou pensando aqui em muitas coisas, mas eu quero te dizer que é muito bom estar aqui com vocês. Saiba que aqui é um programa Vida Real que fala de mulher para mulher, mas vida real. Quero te dizer que você é maravilhosa. Ei, para de querer ser a Mulher Maravilha e se contente em ser a mulher maravilhosa que Deus criou para você ser. Então vamos juntas para um devocional? Hoje eu estou com uma convidada especial nessa mesa posta, que se você parar para ouvir a história dela, você vai levantar desse sofá e você vai falar, alguma coisa vai acontecer nessa vida minha em 2022. E vai acontecer. Nunca se esqueça de convidar Jesus, o Espírito Santo, para andar lado a lado com você. E vamos juntas? Olha, o nome do nosso programa hoje vai ser Uma Mulher de Fé. E essa minha convidada é uma mulher de fé e você vai saber por quê. Lá em 2 Timóteo 1,7 diz assim, pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Eu não sei como você já iniciou o seu ano, se as aulas já iniciaram aí para você, se você está preocupada que seu filho vai para a escola, se não vai, se para fazer o almoço está meio atrapalhado ainda na sua rotina, mas se agarre a essa promessa. Autocontrole, domínio próprio. Mulher, eu sei, nós mulheres fazemos muitas coisas e quando muda um ritmo, um estilo de vida, a gente tem que se equalizar. Mas lembre-se, você é maravilhosa porque Ele te fez assim. O Espírito Santo, Ele transmite poder, autocontrole para nós. A combinação dessas três virtudes, que é poder, autocontrole e amor, só pode produzir mulheres fortes. Mulheres de fé. Eu não sou forte, Lígia, eu não sou forte. Deixa eu te falar, talvez você nem se sinta forte e não tem problema, porque a sua força não é sua, ela vem de Jesus. Lígia, ela vem em você. Sabe o empoderamento feminino? Então, esse empoderamento feminino realmente existe, mas quando ele vem de Jesus, fora isso, ele é um fogo de palha que logo apaga. Calma, não fica com raiva de mim não, mas eu preciso dizer verdades para você. Estamos aqui para dizer verdades, porque é a vida real que fala, né? Estou convencida que os dons que Deus colocou nas nossas vidas individualmente não florescerão sem esses dons do Espírito Santo em operação. Outra versão desse versículo diz assim, pois o Espírito de Deus nos deu não é covardia, mas poder de amor e equilíbrio. Equilíbrio para quê? Equilíbrio para comer. Meu Deus, se você ver essa mesa depois, equilíbrio para isso. Equilíbrio para falar. Olha, e aí eu quero dizer para você também que é mais tímida e não fala. Você fica se contendo, guardando tudo que é rancor. Não tem conversa do coração com o seu marido porque não quer enfrentar uma situação. Equilíbrio também para você que não fala. Equilíbrio para você que fala muito. Ele nos dá equilíbrio em todas as áreas. Para você, equilíbrio que treina de manhã, tarde, noite. Vem em mim, Jesus, com essa unção do treino, amém. Mas também equilíbrio para você. Porque nós temos que ter este equilíbrio no Espírito Santo. Não sei de nada que encerre nosso poder. Amor, equilíbrio, mais do que um espírito temeroso. Uma razão para que isso aconteça é que o medo nos atormenta. Qual é o seu medo hoje? Medo de voltar às aulas, medo de repente o Covid pegar os seus filhos, medo de ter Covid novamente, medo de ficar desempregada, medo do seu negócio não dar certo. Qual que é este medo? Isso vai te paralisar. E aí esse medo vem nos atormentando com perguntas que minam esses três atributos. Primeiro, vamos falar sobre o aspecto do poder.
Outro modo de dizer isso seria uma autoridade espiritual. E a mulher de fé, ela tem autoridade espiritual. Deixa eu falar uma coisa para você. Já aconteceu de você estar orando por algum filho? Se não, se você que está aí do outro lado da tela é de outra religião, aqui nós somos cristãos. E nós temos manias de orar pelos nossos filhos, pelos nossos maridos, por tudo. E essa autoridade espiritual para você, guardiã do lar, da sua casa, Deus deu a você. Deus não deu a sua secretária. Deus não deu a sua sogra. Deus não deu também a sua filha. Você é a guardiã do lar. Este poder de posicionamento, então ele é todo seu. Minha amiga, estamos juntas. Vai ter dia que a cama vai te chamar, que o sofá vai te convidar, mas não é para você desfrutar. É para você fingir e reclamar. A vítima tentar crescer, mas eu quero te encorajar. Uma mulher de fé toma posse das promessas que Deus trouxe a você. Amém? Então, vamos lá. Nós temos de pouco a nenhum poder ou autoridade em nós mesmas, mas temos em Jesus. Adão entregou ao inimigo o domínio que Deus havia concedido a ele e a Eva lá no Jardim do Éden. Pela obediência, Jesus recuperou o que havia sido perdido pela desobediência de Adão. Então Jesus se aproximou dele e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E quem dirá para você que está aí no seu lar? O Senhor, ele morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. E essa autoridade ele derrama sobre você, guardiã do seu lar. Sabe aquele filho que você pensa que não tem mais jeito? Aquele filho que está enfiado nas drogas ou então com más companhias. Ei, mulher, é hora de você se erguer. E essa autoridade que Jesus te deu para você derramar sobre o seu lar, e eu quero te convidar. Olha, aqui esse programa está passando aqui nessa TV maravilhosa, mas eu quero te convidar para você vir fazer parte desse clube, desse ajuntamento, chame isso do que você quiser, de mulheres que oram, intercedam pela sua casa e também são posicionadas. Nossa autoridade, nosso poder são concretizados em Cristo, porque deveríamos temer se escondemos a nossa vida nele. Você esconde sua vida em Jesus? Não? Não ainda? Então eu quero te convidar a esconder a sua vida em Jesus. E fica tranquilo e pergunta como é que eu sei disso. Se você não quer ficar escondidinha, ele vai preparar sinais para você aparecer. Quando você menos espera, há um convite para você estar na TV ou não. Depende qual é o seu propósito. Mas esconda-se em Jesus. Se escondendo em Jesus, você não tem o que temer. Escondendo em Jesus, quando o vento forte soprar, vem uma paz que excede todo entendimento. Você sabe que paz é essa? Já passou por ela? Eu já. E um dia eu vou contar, não vai ser aqui, mas um dia eu vou contar. Que paz é essa? Quando você vê a morte entrar na sua casa e você ter convicção de que não vai levar ninguém. Deixa eu te falar, esteja com as unhas feitas. Não é para mostrar para outras pessoas, mas em primeiro lugar para você. Para quando você olhar sua mão ali fazendo as coisas, você ter um merecimento. Puxa, que mão bonita, puxa, que unha bonita. Quando seu marido chegar, nossa, essa mulher se cuida. Os seus filhos vê o quanto você também se cuida. Isso é muito importante. Mas falando da imposição das mãos. Coloque as mãos sobre a cabeça dos seus filhos. Coloque as mãos nos lugares que você precisa que seja um milagre aconteça, que seja ali a presença de Jesus. Faça isso. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas são atitudes de guerras espirituais. E uma mulher de fé põe as mãos. Eu vou te contar aqui, eu não sei se eu devia falar isso na televisão, mas eu vou falar. Várias vezes já dobrei roupa do meu marido, sabe? Dobrando a blusa, dobrando a calça e orando e declarando. Se você acredita ou não, meu compromisso não é com você, meu compromisso é com Jesus. Use as suas mãos para o bem. Sabe quando você vai fazer um bolo, você vai fazer um arroz, um feijão, colocar uma mesa, faça isso na autoridade de Jesus. Você vai ver e vai declarando as palavras de bênção,
Porque se tem uma coisa que acontece, é quando eu falo. E você, como guardiã do lar, cuide com o que você fala também. Mas vamos voltar que a gente já está viajando aqui, o nosso tempo daqui a pouco acaba, né? Quer alguém tenha imposto nas mãos sobre você, quer não. Cada um de nós recebeu uma medida de fé que temos a responsabilidade de multiplicar, cuidando dela. O tópico da fé é mencionado quase 300 vezes no Novo Testamento. Uma das celebrações mais impressionantes sobre a fé encontra-se no livro de Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer um que quer que se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Muitas de nós creem que Deus existe. Onde levamos rasteira é no crer que Ele recompensará aqueles que procuram sinceramente. E aqui falando de rasteira, adversidades e dificuldades nós temos. Todas temos. E você vai ver a história da minha convidada, muito especial. Tem momentos que você vai, meu Deus, o que está acontecendo agora que eu achei que o negócio ia fluir e, puf, de novo uma rasteira. Mas sabe qual é a diferença? Não é o tanto que você cai, mas o quanto você se levanta. E em qual é a mão que você se segura. Mulher, talvez você só fica na segurança da mão do seu marido, na mão do seu esposo e coloque nele uma expectativa que não é dele. Eu quero te convidar a amar seu marido sim, a honrar, respeitar ele sim, mas coloque sua expectativa, a sua mão, na mão segura de Jesus. Amém? Assim você vai ser verdadeiramente aquela ajudadora que eu e você fomos chamados para ser. Continuando aqui, você não está fazendo o suficiente? Não é poderosa o suficiente? Algumas acusações do inimigo vêm com essa fala. Você não é uma mãe tão boa assim, porque seu filho adoeceu, sua filha adoeceu. Ah, como você pode descuidar disso? Ah, se o seu casamento está ruim, você não é uma esposa boa, você nem é uma mulher que merece tanto afeto assim. São mentiras do inimigo contra a sua alma. E afetando a sua alma, afeta o seu espírito. Não está amando o suficiente, não é suficiente por causa de Jesus. Respondemos que em Cristo somos mais que suficientes. Em Jesus Cristo somos mais que vencedores. Então eu quero te encorajar a pegar todos esses pensamentos sabotadores que minam o seu agir, que minam a sua forma de até cuidar do seu lar. E coloque tudo isso nas mãos de Jesus. E nesse programa, é o programa para você trocar esses pensamentos. Ah, eu não vou conseguir. Ah, então, minha querida, você não vai mesmo, porque você pensou tanto isso que isso vai acontecer. E o que você tem declarado para você mesma? Quero te dizer que em Jesus você consegue sim, que em Jesus você é mais que vencedora sim. A pergunta é para você estar em tal lugar? Então, se é para você estar, vá com tudo e não importa qual é este lugar. E para nós finalizarmos, eu quero declarar sobre você que, pelo nosso Pai Celeste, nós agradecemos por nos dar o Espírito Santo. É aquele que conversa conosco, que fala conosco, o qual nos lembra que em Cristo nós podemos andar em amor, autoridade, paz e equilíbrio de mente. Ah, Elígia, você não tem ideia como eu estou estressada, ansiosa, depressiva. Eu não tenho mesmo, graças a Deus, que eu não tenho, não sei. Mas eu sei de uma coisa, que em Jesus o equilíbrio de mente é garantido. E tá tudo bem se você precisar consultar um psiquiatra ou uma psicóloga, porque eles também são canais de cura na nossa vida. Pergunta como é que eu sei disso, minha querida. Neste ano de 2022, eu quero te encorajar a você ter um novo posicionamento, a olhar para as situações adversas da sua vida com o olhar de Jesus. E Ele só morreu na cruz por mim e por você. Ele só teve uma coroa transpassada na sua cabeça. Ele só teve lanças enfiadas para saber se ainda estava vivo. Ele só carregou na cruz a minha dor, a sua dor, os nossos pecados.
Então, se ele conseguiu fazer isso por mim e por você, você com ele vai conseguir. Amém? Faz sentido para você o que eu estou falando? Faz? Então, eu quero te convidar a compartilhar. Quando você estiver assistindo isso, seja na TV ou seja no nosso canal do YouTube, compartilha comigo o que Deus falou com você aí na sua casa. Isso é muito importante. Amém? Quero te convidar também para tomar uma água, né? Porque a gente precisa tomar água. Como eu sempre falei ano passado, a hidratação é muito importante. Se hidrate, mulher. E se hidratando, a gente chama um intervalo. Vai lá, toma uma água e volta correndo, que eu vou te apresentar essa convidada que tem experimentado viver uma vida de fé. E ó, caiu, mas se levantou e hoje é muito usada nas mãos de Deus para tirar muitas mulheres do lodo, muitas mulheres que se sentem incapazes e fazem dela grandes empreendedoras. Então eu te aguardo, hein? Tchau! E nós voltamos então com mais um programa desse intervalo Guardiãs do Lar Tomou Sua Água. E agora eu quero apresentar a nossa convidada, a minha convidada de hoje. Ela é uma mulher que nos inspira, uma mulher que nos ensina, tipo, vai tomar um café com ela, leva o caderninho para anotar, e se arrepende depois você não levou o caderninho. Ela é a Luzia Costa, que alegria ter você aqui nesse cenário. Trazendo um pouco da sua sabedoria para essas mulheres que estão aí no lar. Obrigada, viu? Muito obrigada por estar aqui. Gratidão, minha amiga. Eu sou suspeita, você sabe que eu sou sua fã, esse programa é lindo. Obrigada. Apesar da primeira vez no programa, a gente tem tido tempos incríveis. Eu falo muito para o meu esposo, né? Irmãs de oração, isso, que a gente não vê todo dia, mas que a gente pode confiar e que a gente pode contar. E isso é o mais importante para a gente deixar para a mensagem para essa galera de casa, poder saber que tem que ter com quem contar, Amigas com quem se apoiar, porque isso. Senão a gente de fato não dá conta. A maior qualidade, a maior característica de um líder é reconhecer que precisa de ajuda. Isso não é só na empresa e contar com a sua equipe, eu preciso de ajuda da minha equipe, sim, isso é importante. Mas o líder pessoal, qual é o momento que ele precisa de apoio, qual que é o momento que ele precisa de ajuda, para que ele encontre forças em Cristo, encontre forças em oração para conseguir seguir, para dar continuidade aí em todo o ministério que Deus coloca na mão da liderança. Então é muito importante. Verdade. Reconhecer que precisa de ajuda é muito importante. Obrigada. E vamos lá. Pode ser que tenha alguém lá do outro lado da tela que ainda não conhece a sua história. E eu quero que você conte pra gente. Quem é a Luzia Costa? Olha, a Luzia Costa, além de ser a fundadora das Sobrancelhas, hoje o Grupo Cetro, que nós somos detentores de algumas marcas, que é a Sobrancelhas, a Reduce, a Depil Shop, que são outras marcas que estão embaixo desse guarda-chuva. Ela é mãe, ela é esposa, ela cuida, ela é líder. Ela assume o ministério diante de Deus, de levar adiante todo esse projeto incrível que Deus deu. Hoje eu sou fundadora, eu tenho tido o privilégio do Senhor, de administrar para o Senhor uma empresa aí, onde a gente já conta com mais de 200 operações. Uau. Brasil, Argentina e Bolívia. Estamos aí em total expansão para outros países. Porque um dia eu resolvi, como toda dona de casa, aceitar, e a palavra do Senhor se cumprir, que a gente tem um texto de Gênesis 15:5, que ainda se eu contasse as estrelas do céu, eu não saberia a minha descendência. Que lindo isso! E aí, durante 15 anos, uma jornada longa, de muitos desafios, de muitos obstáculos, onde eu comecei empreendendo lá, porque eu não tinha dinheiro para comprar pipoca para o meu filho depois do culto. Você sabe a minha história, Lígia. Então, eu estourava pipoca em casa e levava para ele, para poder levar depois da igreja para ele. Porque a gente não tinha, na época, eu não tinha R$1, a pipoca era R$1, eu não colocava. Uau. E o mais interessante de tudo isso, que eu olho, que isso já era uma forma de empreender. Porque o dinheiro que eu comprava ali, a pipoca, 1 ou 2 vezes no mês, dava para eu comprar o milho, todos os saquinhos, e era o suficiente para ele ter pipoca o mês inteiro. E daí o empreendedor, ele faz isso, ele soluciona o problema. Então, eu já estava solucionando o problema da vontade da pipoca do meu filho. Que legal. É algo que a mulher ela não entende. Por isso que a mulher, quando ela acerta a mão no modelo de negócio, ela deslancha, porque ela já empreende dentro de casa. Isso que eu ia te falar.
para ser uma CEO do lar, uma guardiã do lar, a mulher compra, a mulher é da logística, a mulher administra, ela faz um monte de coisa, só que ela ainda não sabe, não se deu conta disso, né? Porque um lar demanda muitas frentes. E aí você iniciou, então, lá na pipoca, sem saber, exatamente, né? Porque quando ela abre a geladeira dela, que ela vai receber uma visita, que ela tem ali 200, 300 gramas de carne, e ela vai na fruteira, e ela pega uma batata, ela pega um legume, e ela faz, e ela aumenta isso para a quantidade de pessoas que ela vai servir, ela já empreendeu. Ela já solucionou o problema da família dela daquele momento, da visita que vai chegar, da falta de dinheiro nessa situação. Isso é empreender. Luzia, isso é empreender. Então isso é para quebrar... assim, uma mentalidade com você que está aí, o empreender não é comigo. Você aprendeu que você já empreende no seu lar? Que fantástico isso. A mulher ela tem memória empreendedora, né? Eu falo que quando ela começa a testar alguns modelos de negócio, ela tem a memória empreendedora, igual aquela pessoa que malha, que já malhou alguma vez, volta para a academia, está voltando agora, né? Então, confie, você tem memória muscular aí para conseguir aí voltar aos treinos e daqui a pouco voltar à rotina normal. A mulher é a mesma coisa, quando ela começa a empreender, ela entende e os gatilhos vêm vindo do dia a dia, né? Porque ela tem que ser criativa, ela tem que cuidar, tem que ousar muitas vezes, né? Ela tem que negociar, porque a criação dos filhos envolve muito negociação, muitas vezes entre a esposa e o marido, né, que tem lá, às vezes, a mãe com aquele coração, às vezes é um pai mais duro, e essa negociação, essa intermediação da mãe, muitas vezes ali, para chegarem num consenso, numa boa educação ali para os filhos, tem que negociar muitas vezes, alguns ceder, alguns renunciar muitas vezes ali. Então, tudo isso envolve esse poder da mulher empreendedora, que é essas memórias onde ela vem puxando e ela consegue se destacar. E ali eu comecei. Um belo dia ele comentou comigo que essa pipoca estava fria, né? Depois do culto eu entreguei a pipoca para ele e ele veio correndo. Na verdade ele foi em direção ao pipoqueiro. Mamãe, essa pipoca está fria, vou trocar. E isso eu puxei ele, falei, não filho, esse pipoqueiro ele nem sabe fazer pipoca, vamos embora para casa, mamãe vai fazer uma quentinha para você. E aí esse dia eu decidi que eu mudaria a história dele e da minha família. Né? Meu esposo sempre trabalhou muito, né? Ganhava pouco. Deixa eu só te fazer uma pergunta, gatilho. Talvez alguém lá em casa não sabe o que é esse gatilho, que história é essa de gatilho? Explica para elas direitinho. O que acontece? Muitas vezes você tem uma ideia, né? O famoso insight. Está aqui, meu Deus, que legal, esse jogo de talher. Olha, eu não sabia que daria para usar dessa forma. Até então, eu achava que desse lado estava bonito. Olha como ficou interessante. Eu vou fazer. Olha, deu certo, eu vou mostrar isso para outras pessoas, eu vou oferecer. Eu tive um insight, eu tive um gatilho, algo que trouxe aquela ideia, aquele instante. A pipoca fria, falou, não quero mais isso para minha casa. Então, aquele momento, a mente busca, né, que é o famoso gatilho mental. Você tem uma ideia naquela hora. Perfeito. Aquele momento é a ideia que eu vou mudar. Vou mudar a história da minha família. Meu esposo, ele trabalha muito, daí você começa a fazer conta. Por mais que ele chegue numa patente ali mais alta que seja do exército, ainda assim não pode, muitas vezes não dá conta, e eu vou fazer alguma coisa. Eu sempre gostei de cozinhar, sempre cozinhei desde criança, eu fui dentro da minha qualidade daquele momento do que eu sabia. Da minha qualificação foi o quê? Abrir minha geladeira, abrir meu armário, ver o que eu tinha e começar a fazer alguns biscoitos e sair de porta em porta com meu filho para vender. Então, meu filho tinha pouco mais de 2 anos. Uau! Então, é aquela questão também do posicionamento, né? Então, eu me posicionei que eu mudaria a história da minha família, mas para isso, passaria por algumas situações difíceis. Eu não deixei que um filho de 2 anos e pouco me impedisse de trabalhar, me impedisse de empreender, de sair 3, 4 horas da tarde no sol quente com ele, de porta em porta, batendo palma, oferecendo, negociando, oferecendo aquele biscoito para comprar. Luzia. Né? Conciliando essa rotina de mãe e de empreendedora. Né? E como você fazia? Porque tem muitas mulheres que falam assim, eu não vou ficar batendo na porta dos outros. Ai, que vergonha. Não, isso é muita humilhação. Você tem noção o que precisou? A Luzia passou por este processo. O que você diz para essa mulher que pensa assim, porque isso é um pensamento que sabota? A primeira coisa que ela tem que fazer é quebrar isso, porque até Jesus bate na porta. Eita. Né? Ele não entra sem Anota bater. no caderno aí, que meninas. bate na porta, né? Se você deixar ele entrar, ele entra, ele assume o lugar dele na sua vida. Então, se você não estiver disposta a sair, a lutar e bater nas portas, porque muitas vão se fechar, mas vai ter a porta exata que abre para você vai continuar na mesma situação que você está e você sempre vai culpar seu marido,
você vai culpar porque eu tenho um marido, que é a obrigação do lar, da despesa dele. Eu vou culpar meu filho porque ele não tem idade. Eu vou culpar a cidade porque a minha família é toda de fora, então eu não tenho quem me ajude. Eu vou culpar a sociedade porque não tem vaga na creche. Então eu vou arrumar um culpado para aquela situação, né, onde está em minhas mãos o poder da chave de mudar. E a primeira coisa é quando você olha, que é o viver por fé, né, certeza das coisas que se espera e não se vê. Total. E eu olho e eu não vejo recurso em lugar nenhum. Então é a fé. É aí que Jesus fala, cadê seu passo de fé? Que eu me posiciono, eu vou adiante e eu confio em quê? Que vai cair do céu, não. Mas que eu vou ter oportunidades, através dessas oportunidades, recursos vão sendo gerados e a situação vai acontecendo. Então, comecei empreendendo, era para comprar pipoca. Hoje eu empreendo por outros motivos. Sim. Você entendeu? E quando uma porta que você batia e tinha um não, como que era isso para você? Nos primeiros, os primeiros nãos, porque assim, eu vou falar por mim, tá bom? Já empreendi assim também. E quando eu recebi um não de alguma casa, eu tinha que ter muita força para continuar, porque a próxima porta eu ia falar, vai ser mais um não. E é realmente desafiador você já ir para a próxima porta pensando no não, você vai ganhar um não. Como que você fazia? Já aconteceu de receber um não? Muitas vezes, né? Eu sou mineira, né? Mineiro, ele gosta muito de fartura, né? Ele gosta muito de cozinhar. E eu saía com os meus biscoitos, era uma forma. Era uma forma cheia dos biscoitinhos. E aí, porque assim, quando eu comecei mesmo, não tinha nem um saquinho ainda para ensacar. Depois foi ficando bonitinho, meu marido foi pensando em alguns pacotinhos para a gente entrar. Mas então era um pano de prato bem limpinho, os biscoitinhos, o pegador e um outro pano de prato em cima. E a pessoa pegava, era 10 biscoitinhos. Então, quando ela falava não, eu falava assim, mas eu vou deixar um para você. E daí você come, depois eu vou passar outro dia para ver se você gostou. Olha. Se você gostou, você compra para me ajudar. Se não, não tem problema. Você fala que eu vou melhorar a minha receita. Então eu ia. Então era muito difícil. A maioria das vezes, depois desse tempo que eu passava, as pessoas falavam assim, ai, mas hoje eu não tenho dinheiro. E aí muitas vezes também eu falava, mas depois eu passo para receber. Então eu arriscava muito ali. Então tinha um relacionamento também com aquelas portas abertas. Um relacionamento, sempre. Porque, assim, cliente é relacionamento. O ser humano precisa de relacionamento em tudo. É dentro de casa, começa em tudo, com os filhos. E aí você vai estendendo isso, você vai transferindo. Se você não se relacionar, dificilmente você vai conseguir lidar. Eu não falo com pessoas, é com você mesmo, né? Porque para você, de fato, ter uma boa relação com você mesmo no dia a dia, você tem que se relacionar com Deus. Você tem que se conectar com você tem que olhar no espelho, você tem que se aceitar. Então, o relacionamento ele é a chave de tudo. Independente de você gostar de pessoas ou não gostar, de você achar que você vai... Então, eu escuto muitas pessoas falar, vou parar de mexer com gente, vou mexer com bicho, porque o bicho é verdadeiro. Mas ele sente se você não se relacionar bem com ele. Sim. Então, não tem como não se relacionar. Que interessante, conte. E aí, você começou a vendia, mas aí... Você mudou de área? Não, ali foi uma transição muito bacana, né? Porque daí dos biscoitos, a gente montou um carrinho de lanche, de hambúrguer na porta de casa, né? Legal. Do hambúrguer a gente montou uma lanchonete, porque nós vendemos a nossa casa e era algo que a gente tinha um sonho de ter uma lanchonete, a gente não tinha, o único recurso era uma casa 100% financiada. A casa também não, ela valia muito pouco, porque a gente não tinha dado a entrada nem nada. Então a gente pegou aquelas parcelas e montamos uma lanchonete. E aquele desejo de empreender que ele vai crescendo, né? E aquela inspiração, aquela empolgação. E sempre acreditando que vai dar certo. Sempre acreditando que vai dar certo, mas nem sempre deu certo, porque montamos a lanchonete vendemos, montamos uma pizzaria e quebramos. Entendi. E quebramos, entendeu? Então, nem sempre vai dar certo o tempo todo. Vai ter momentos que vai dar errado, pode dar muito certo, pode dar muito errado. Na pizzaria deu muito errado. Entendi. Deu muito errado, entendeu? Da gente quebrar, de morar numa casa de pau a pique na beira do rio. Uau. Né? Meu esposo, que era funcionário público, se enfiou em empréstimo, ou seja, a pouca renda que a gente tinha dele, o recurso que vinha dele, já não tinha praticamente nada. Entendi. Entendeu? Então, assim, ali foi o momento que eu tive que, de novo, me posicionar e voltar a empreender vendendo tomate de porta em porta, tomate seco. Meu Deus. Então, a pessoa está numa pizzaria, ela está no nível, o filho já está numa situação melhor, numa escola boa, ela vai de uma vez para a beira do rio vender tomate seco. E aí? E aí? Morre de vergonha na beira do rio, culpa que empreender não dá certo, que não tem nada a ver, arruma um emprego, o que faz? O que faz? Porque a maioria, eu confesso para você, tem que realmente ter uma força. E a gente sabe que essa força vem de Deus, mas Ele faz o convite para todos. Ele não exclui. O convite é só para uma.
Não, o convite é só para... Não, é para todos. Mas para acessar esse convite, exigiu um posicionamento. E qual que foi você morando nessa casa que você falou? Eu morando nessa casa, fazia 30 dias que eu morava nessa casa, acabou meu gás. Uau! Eu acho assim, foi uma luta assim, absurda. E aí a primeira coisa, eu tive que aceitar de ir até meu pai para pedir dinheiro emprestado para acabar o gás, que tinha acabado o gás, que era tudo que eu não queria, né? Que é a humilhação, que é descer, porque ele era contra na época a gente abrir negócio, enfim. Então teve todo esse processo. Mas não adianta, tem momentos que você precisa descer. Entendi. Na casa do pai, né? Literalmente ali. Pai, né? Assim é com Deus, assim no dia. Tô aqui, eu não tenho mais para onde ir e nem para onde buscar recurso. Eu tô aqui na sua frente, né? E o pai ele não vai negar para o filho. Imagina. Né? Mesmo ele não tendo, ele tira do que ele não tem. Exatamente. E ali meu pai me emprestou o dinheiro do gás e quando eu estava indo embora, aí de novo vem outro insight, vem uma outra ideia, né? De coisa, uma lembrança. Poxa, mas se eu comprar o gás, eu não tenho dinheiro para comprar comida, e aí? O que adianta ter dinheiro para comprar gás? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu só sei empreender, eu preciso empreender novamente com o recurso que eu tenho. E ali eu passei na quitanda, comprei uma caixa de tomate, foi onde eu cheguei em casa, acendi o fogão de lenha e comecei a desidratar tomate e vender tomate seco. Uau. Né? Então ali a gente volta a empreender novamente para sair daquele lugar. Né? Na época eu tinha um filho só, o Caio já estava ali um pouco maior, mas só tinha ele. E aí a gente muda para uma outra cidade que é Roseira, que é onde logo em seguida ali eu já tenho a Renata, que é a minha filha, né? Que daí a gente estava empreendendo ali entre família já com 2 filhos. E aí, Roseira, eu comecei empreendendo ali em Roseira, vendendo vendendo pirulito. Porque na época o tomate seco ali já era bem industrializado, já não funcionava. E eu tinha R$5 na época. E o quilo de açúcar era R$1,25 e o corante era muito barato. Era coisa de centavos. Eu fui no mercado. Então eu falei, eu vou fazer pirulito, porque eu não posso deixar esse dinheiro acabar e é o único dinheiro que eu tenho. Mas eu nunca tinha feito pirulito na minha vida. Então, e aí? Entendeu? Também não tinha internet, Wi-Fi, essas coisas, para você ir lá no YouTube. E aí tinha um orelhão, né? E assim, tentando falar com todo mundo, né? Fui até para Passa Quatro, que lá é muito comum na minha cidade, esses pirulitinhos, esses chupetinhos de vidro. Não consegui a receita, entendeu? As pessoas, não, isso é perigoso, isso é calda quente. Eu, como sempre gostei de cozinha e tinha uma noção, então eu fui xicrinha por xicrinha de açúcar até chegar na receita. Meu esposo, desesperado como sempre, né, que eu coloco ele em cada furada para achar 3 as formas de pirulito, e era uma forminha que fazia 3 pirulitos. Então eu ia receita por receita de 3 em 3 pirulitos até montar um pacote com 25 pirulitos. Meu marido trabalhava, daí no trabalho dele, ele achou um arame e trouxe para fazer a base, um pedaço de papelão onde a gente ia enfiando os pirulitos. E o dia de folga dele, a Renata no carrinho, fazendo pirulito, ele com o Caio ensacando, e aí depois saía nos comércios vendendo nas mercearias os pirulitos. Meu Deus! E aí na venda desses pirulitos que eu ganhei meu primeiro curso de estética, que foi pela prefeitura. Então eu comecei com o curso da prefeitura. Eu não comecei com faculdade nem dando aula, eu comecei com curso de prefeitura. Aí lá você estava vendendo pirulito, alguém te abordou? Passando, uma conhecida, ela falou, nossa, Luzia, uma irmã da igreja até, uma pessoa muito querida, ela falou assim, olha, a prefeitura da cidade está dando um curso de massagem, eu vou fazer, você não quer fazer? Que delícia! E aí eu falei, nossa, é a minha oportunidade, né? Porque eu sempre gostei muito, eu sempre fui muito autodidata, então uma menina no meio de 8 homens, então em Minas eu mesmo fazia cera, cozinhava açúcar com limão, cortava saquinho de arroz para fazer depilação, então já fazia a unha das vizinhas, então já tinha muito essa coisa de autodidata. E aí quando eu comecei o curso, que foi onde eu me descobri. Agora a gente vai precisar ir para o intervalo, porque eu quero ouvir a sua história depois que você entrou no curso de massagem. Então, meninas, eu espero você ao tempo de você tomar uma água. Tá interessante? Você imaginou isso? Minha filha, então, ó, tem mais, tem muito mais. Te espero. Tchau! E voltamos com essa história maravilhosa de superação e de uma mulher de fé. Amiga, me conta, e aí você foi pro curso de massagem? E aí eu fui pro curso de massagem. E aí foi algo assim sobrenatural. Você se identificou? Demais. Uau. E aí eu tinha poucas semanas de curso, eu já estava atendendo as mulheres em cima das mesas, porque assim, elas iam ser modelo
E ela falava, nossa, você tem uma mão boa, Luzia, tem Deve alguma coisa ser de diferente mesmo. na sua mão. Eu sou esteticista. Você é esteticista? Sim, Então de você formação. sabe É que uma é das. mão. É a Você mão. sabe que é a mão. Não tem como. A mão da esteticista é a que domina ali. Pode ter o melhor. A palavra de Deus diz, né, que a gente tem o poder da imposição na de mão, mãos. Na mão. Entendeu? E ali foi algo que elas falavam, tem alguma coisa de diferente na sua mão. Eu falava para elas, é o Espírito Santo. Ai, que né? delícia! Enquanto eu estou orando, eu estou fazendo a massagem, eu estou orando. Elas falavam, me atende em casa, você tem maca? Eu falava, não, mas você tem mesa? Elas têm. E aí eu forrava a mesa das clientes, né, com uma coberta, tal, com edredom, e ali eu começava a fazer as massagens. E ali comecei, primeira maca, a cliente comprou, né, pagou no cartão de crédito, troquei em serviço, um pote de creme. Ganhei, dali desse curso, ganhei um outro curso. Isso em Roseira ainda? Isso em Roseira. Aí ganhei outro curso em Guará, de massoterapia neurológica. E aí foi onde um dia eu falei com meu esposo, falei, poxa, vamos montar uma tenda de massagem na praia. A gente queria voltar a morar em Taubaté, pagar as dívidas, na pizzaria tinha deixado muitas dívidas. E aí a gente falou, concordamos, né, que iria e o foi. bom é que esse marido topa tudo, né? Topa tudo. É parceirão, né? Topa tudo. Que bom. Topa tudo, né, Deus, né? Fala a verdade, cada folha, tadinho. Ele fala que ele tem mais fé que eu, porque tá muito claro na minha mente, né, tudo que eu sei, o que eu vou fazer. Ele tem que acreditar no que eu tô falando e confiar naquilo. E fala, caramba, eu tenho que ter muita fé nessa mulher, em Deus e em mim. E ali a gente foi com muita luta, assim. Alugamos um cômodo, né, onde dormia no colchão e falava eu, meu esposo, né, e as 2 crianças. Muito sacrifício para conseguir um alvará de funcionamento, que até hoje, para você ter uma ideia, em Ubatuba, a única que teve o alvará fui eu, o resto é tudo extensão de hotel. Então foi algo de Deus mesmo ali. E ali trabalhava incansavelmente, das 5 da manhã à meia-noite, todos os dias, durante o dia na praia, à noite atendendo o pessoal do condomínio. Então, trabalhava durante o dia para casa, limpava a maca, lavava a minha roupa, tinha 2 mudas de roupa onde eu trocava, torcia numa toalha e punha um ventilador para ela poder secar para usar no outro dia. Entendi. Até juntar dinheiro para pagar as contas e voltar para Taubaté. Aí, em Taubaté, a gente começa a jornada, né, de atendimento, os clientes ficaram em Ubatuba, pagamos aluguel, alugamos uma casa bem simples e fomos morar, sabendo que teria que começar de novo, porque eu não queria aquela vida de praia, né, com meus filhos, meu marido, então eu não via meus filhos, né. Entendi. Renata mamava no peito, o pai dela chegava, eu dava mamar na praia, né, e ela já voltava para casa. Sim. Eu queria poder, a ideia era mudar a história dele. E aí, quando a gente chegou em Taubaté, eu falei, caramba, agora, como que eu vou fazer para trabalhar? Porque meus clientes ficaram em Ubatuba. Isso, para conquistar de novo, começar, né, de novo. E eu sabia que não adiantava fazer fly, outdoor, fazer o marketing de algo que as pessoas não sabiam, as pessoas não sabiam quem era a Luzia. Então, primeiro, eu precisava me relacionar novamente, as pessoas conhecerem quem era a Luzia. E eu comecei a bater nas escolas, né, nas redes públicas. Eu conversava, chamava a diretora e falava, olha, eu fico o dia todo atendendo todo mundo, e quem gostar depois contrata o meu serviço. E ali eu comecei. Passava um dia numa escola, atendia. Uau, aí que passava outro dia na escola. outra, atendia. Que legal. E ali comecei a me relacionar, as pessoas iam gostando, conquistando. Às vezes atendia, tirava uma cliente, às vezes não tirava nenhuma, às vezes tirava 2. E ali foi aumentando a minha clientela a domicílio. Chegou uma hora que eu não dava mais conta de atender a domicílio. Eu conheci uma cliente sua. É? Que antes de eu conhecer a sua história, ela falou assim, Lígia, eu sabia que você ia dar palestra. E ela sabia também, ela falou assim, você acredita que ela já fez massagem em mim? Eu falei assim, mentira, tô bege. Da Tati. Ai, Tati, a Tati é uma benção. Aí ela falou assim, Lígia... Nelly no esposo, né, meus clientes. E ela falou, e a cada massagem era uma ministração, era um momento, era mais um... Porque era maravilhoso. De muita conversa, porque tem essa troca da mão, da fala, do coração. Eu falo hoje pro meu esposo, né, a gente não sabia, né, os nomes, já era uma mentoria, né, nunca foi uma massagem comum de entrar. Então, o meu relacionamento com todas as minhas clientes que você pegar vai ter uma história. Sim. Né? Quantas restaurações, quantos casamentos, quantas coisas a gente vivia, né? Eu falo, é um momento de intimidade, né? Um momento, assim, dentro do quarto de uma cliente, eu falo muito com meu esposo, a gente conversando com as meninas, né? Nu, ali na sua frente, despida, totalmente desprotegida. Então, é onde o Espírito Santo ele age. Se você for com propósito, o Espírito Santo ele vai agir. Ela está vulnerável, né? Então, muito sedento, não? Várias pessoas que aceitaram Jesus ali. Ai, que lindo. Então, era algo incrível. E ele chegou um momento que eu não dando mais conta, precisei montar um lugar. Esse lugar
comecei a ser chamada para ministrar cursos, né, na área da época, porque eu fui estudando, eu quero me capacitando. saber o que essa mão tem, essa mãozinha tem nessa mão, né? A unção, né? A unção. Eu tinha uma promessa também, né, do trabalho de tuas mãos comerás e dela prosperará. Uau! De Salmo 128. Que lindo isso. Então, sempre que você vai ver, está envolvendo alguma coisa com as mãos. E ali virou uma escola, e essa escola começou a prestar treinamentos, né, consultoria para outros salões de beleza, outras franquias que se instalavam na região. E foi aí que eu falei para o meu esposo, o mais difícil de uma franquia é o know-how, o suporte. Eu estou fazendo isso. Estou engordando o boi do vizinho. E ele falou, pelo amor de Deus, né? Tanta coisa. Lá vem você, Luzia, com mais uma ideia. Aí eu fui orar, falei, Jesus, Espírito Santo, eu não posso errar mais, porque a Renata já estava cansada, porque a gente estava num momento bom, né? A escola estava bem, as crianças estavam bem. E eu falei, se eu errar agora, eu vou arrumar um divórcio, né? Porque ele não vai mais aguentar. E aí Deus me deu o texto de Gênesis 15:5. Se puderes contar as estrelas do Senhor, do céu, ainda assim não saberá a sua descendência. E, Luzia, e como é fundamental nos apegar à promessa de Deus? Nesse dia eu tive certeza, eu chamei meu esposo e falei só, tenho certeza que a sobrancelha ela não vai só atravessar, crescer no Brasil, ela vai atravessar as fronteiras. Porque eu ainda perguntei, veio uma segunda promessa, segundo Samuel, eu falei assim, Deus, mas como eu vou fazer? E ele dá aquele texto, né, que Samuel, numa conversa, ele pega a pedra e coloca, né, até aqui ajudou o Senhor, então por que não vai ajudar daqui para frente? Então eu falei, amor, olha aqui. E aí ele virou e falou assim, pô, você quer saber se Deus está falando com você? Você quer o quê? Você quer meu apoio? É isso? Tamo junto. E aí nós abrimos, né, para a honra e glória do Senhor, a nossa primeira loja. As pessoas riam da nossa cara no início, porque perguntavam assim, o que é isso? Eu falava, uma franquia onde tem? Eu falava, aqui. E as pessoas, mas franquia não tem em todo lugar no Brasil. Eu, sim, mas é que a gente ainda vai ter em todo lugar. É a nossa loja piloto. Vem conhecer, você não quer ser meu franqueado? As pessoas riam, tipo, essa mulher é louca e ir embora. Uau. E quando foi, nós abrimos em 5 de dezembro de 2013, quando foi em abril de 2014, nós inauguramos nossa primeira franqueada em Guaratinguetá, com quiosque de sobrancelha. Uau. Primeiro modelo de quiosque de sobrancelha no Brasil, e nos tornamos a maior rede no mundo do segmento. Que lindo! Então, foi algo assim, sobrenatural, a mão de Deus assim, foi se estendendo, se estendendo. Muitas lutas, muitos desafios, a gente tem muita luta até hoje. Sim. Mas a gente só continua porque a gente tem certeza da promessa. As pessoas perguntam, né? Você não tem vontade de parar? Eu falo, tem, todo dia. Sim. Não tem mais a ver comigo, né? Exatamente, porque cada loja, cada cidade que você avança, você leva a presença de Jesus. O Senhor nos leva a lugares que nós não imaginamos, mas não tem a ver conosco, porque tem tudo a ver com Ele. Tudo a ver com Ele, é dele. E aí, você tem agora a franquia, também fora do Brasil. Como foi isso? Foi muito doido, né? A gente sabe, né, da promessa que é estender as fronteiras, ainda tem muitos países por vir pela frente, mas você se depara com outra cultura, você se depara com outras mulheres. Hablando outra coisa. Hablando outras coisas, que se identificam com a sua história. Uau. E que, olha, a Argentina foi algo tão incrível quando a gente abriu, porque a gente tem o nosso projeto do Truck do Bem, né, que é onde a gente leva para as comunidades, para as mulheres carentes. Como que é o Truck do Bem? Chega na comunidade e atende? E atende as mulheres carentes, né, que não podem pagar pelo serviço, com a mesma estrutura de uma loja. O truck fica em Taubaté, onde a gente roda as comunidades, onde a gente está também em igrejas e eventos. Não necessariamente a gente precisa da unidade móvel rodando, mas a gente sempre fez esse trabalho. A unidade móvel ela veio numa época onde a gente quis oficializar isso, enfim, mas a gente sempre fez esse projeto. E quando a gente foi inaugurar na Argentina, a gente usou da mesma forma, né? Pegamos uma comunidade para poder atender essas mulheres e quando a gente via, elas olhavam no espelho e fazendo as serras e elas choravam. E a gente entendia, né, que aquela mesma mulher que estava lá, né, tem a mesma necessidade, a mesma vontade de se cuidar, de se olhar, de se ver de uma forma diferente da mulher daqui. Então, são culturas diferentes, são decisões diferentes, você vê, fisicamente são totalmente diferentes, mas quando você olha o interior, é mais uma mulher querendo ser cuidada do outro lado do país, do outro lado do mundo. Então, é algo muito incrível. Assim, quando veio a ideia das sobrancelhas, eu falava, olha, a gente pode ir para qualquer lugar do mundo, a gente vai pegar esses países aí, onde as mulheres estão cobertas, né, e as sobrancelhas estão de fora, e a gente vai poder cuidar dessas mulheres. Que coisa e quando veio a pandemia, eu via Deus mostrando assim, as mulheres desesperadas, sedentas para fazer sobrancelhas. A gente tem vídeo das mulheres sorrindo com os olhos, e a gente poder ver hoje com as mulheres de máscara,
o quanto a beleza do olhar impacta, ficou importante. O quanto muito isso mais. está importante dentro do que a gente vive hoje. Né? O quanto Deus já sabia, né, de tudo Meu isso que a gente ia passar. Que não coisa tinha a ver linda. com estar lá, num lugar distante, num país distante, mas tinha a ver com o que a gente ia viver hoje. Meu Deus, Que o nosso que negócio ia lindo isso continuar ia ter sendo mostrado. sustentado em meio a qualquer situação que a gente estivesse vivendo no país. E veio pandemia, vocês seguiram continuamos. firme. Meu Deus, Meu que Deus. lindo. Como é lindo É isso. lindo. Como é lindo ver as promessas do Senhor se cumprindo, e eu sei que tem muito mais Se ainda. renovando, né? Porque elas se renovam, né? Elas se cumprem e se renovam. Sim. Através de novos produtos, através de novos serviços, através de novas marcas que vão surgindo, né? Que a cauda vai se alongando, né? Quantas famílias sendo alimentadas por uma única marca? Uau, então, quantas? Quantas? Demais. Quantas? Nossa, nós temos chegamos a ter 6 mil famílias direta e indiretamente Que lindo sendo isso. alimentadas por uma marca. né? E Você por pega- algo que Deus foi no movimento, então eu estou ali me movimentando, vendendo o pirulito, Entendendo por aí. aí vem um convite para uma área totalmente diferente, Totalmente. que é a área da beleza, que é a área do toque, que é a área de estar mais junto com a mulher. Que lindo esse ministério, porque acima de tudo é um ministério. É um ministério, que são mulheres que chegam, cada uma com uma necessidade. Muitas vezes ela vem fazer uma sobrancelha, ela vem fazer uns cílios, mas a necessidade dela está em outro. É outra, né? é. Às vezes, desde o comportamento dela na cadeira, que a gente já teve histórico de loja, dela sentar, muitas vezes de uma forma irritada de ser e buscando algo que você sabe que só fazer a sobrancelha naquele momento você não ia conseguir entregar, e a nossa gerente ter a sensibilidade, vem cá, deixa eu te dar um abraço, tá tudo bem? O que está acontecendo? Que E lindo levar-la, isso, desabafá-la, a equipe. chorar e ela voltar, e sim. Ela só queria o momento dela, ela só queria que alguém olhasse e notasse aquela situação. Então, ela foi atrás de um recurso que era cuidar da sobrancelha e dos cílios, mas, na verdade, estava aqui dentro. E aí você treina a equipe para ter esse olhar? Algumas pessoas, assim, essa que aconteceu, que é uma das nossas lojas próprias em Ubatuba, ela tem muito isso, né? Tem um uma feeling mulher já. cristã, que ela tem um filho, assim. Aham. Então, quando ela olhou, ela já sentiu, ela já entendeu, e aquela mulher foi totalmente impactada com uma oração. Saiu além de uma sobrancelha, saiu Meu Deus, pelo que cuidado, lindo. ela foi abraçada, ela foi ministrada. E aí, Luzia, imagina que você está com o encontro com você mesma, com aquela Luzia lá da pipoca, que não é a mesma Luzia hoje, né? A Luzia de lá não é a mesma de hoje. E quando o filho falou, essa pipoca tá fria, mamãe, o que você diria para essa Luzia hoje? Olha, eu aprendo com ela todos os dias. Todos os dias. Eu olho, eu lembro, né? Eu lembro o porquê que eu estou aqui. Né? E daquela mulher lá atrás, que teve aquela força, aquela garra, aquela coragem, mesmo sem saber o que vinha pela frente. Então, hoje, muitas vezes, quando eu me pego no momento de fraqueza, eu falo, cara, mas quando eu estava aqui, ó, nesse momento que eu não tinha nada, eu acreditei que eu não tinha recurso nenhum. Eu fiz acontecer. Por que hoje, com tanto recurso, com tantas oportunidades na minha frente, eu vou fraquejar? Luzia, e para aquela mulher que está iniciando agora essa vida de empreendedorismo, você que já passou por tanta história que eu estou aqui até, meu Deus, é como se eu tivesse comido um banquete maravilhoso de te ouvir. Quais dicas você daria para ela que são primordiais? Primeira coisa é se enxergar e confiar, né, no potencial que ela tem. Então, tem muitas mulheres querendo empreender. É super bacana a gente se inspirar em outras pessoas, modelar outras pessoas, mas às vezes você deixa os seus dons e talentos de lado. Então, observar quais são os seus dons, quais são os seus talentos que Deus te deu para você, através do seu dom, desenvolver esse talento. Fantástico. E, de fato. E aí você vai se encontrar dentro de algo, dentro de uma profissão que vai te encantar. E aí, uma vez que você se encontra dentro daquilo, você vai entender qual é o propósito daquilo. Por que você quer fazer aquilo? Para quem você vai oferecer aquilo? E aí você vai começar a impactar as pessoas através daquele projeto, que é uma solução para a dor de alguém. E aí você não vai parar. Porque às vezes você não vai ganhar dinheiro no primeiro momento, mas você não vai parar, porque você vai ver outras pessoas sendo movidas por aquilo que você ama fazer. E aí você vai fazendo as coisas acontecer, e o foco e a constância é o que vai fazer com que você, de fato, faça as coisas deslanchar. Então, foco, constância, e uma coisa que você falou para mim, para nós aqui, muito importante. Tem gente que acha que vai ganhar o dinheiro agora, comecei, ganhei.
E pela sua história, sempre teve, eu vou demonstrar, eu vou servir, eu vou oferecer primeiro, depois eu vou, de alguma forma, ter o retorno disso financeiro, que é muito justo. E aquela mulher que fala assim, mas eu quero ter logo o retorno financeiro, está desesperada com o dinheiro, com a questão do dinheiro. Daí ela vai ter que buscar uma fonte de recurso. Não tem a ver só com empreender, ela vai ter que buscar uma fonte de recurso, uma válvula de escape. Olha, isso aqui é a solução que eu tenho para ganhar dinheiro, então vai ser esse momento, vai ser meu momento de imediato para eu colocar esse projeto para rodar. Fantástico. Porque se ela tenta de imediato, com o sonho, com aquele projeto que ela tem, pode ser que ela frustre e ela pare de vez. Entendi. Agora eu quero que você diga para a mulher que está ali, ó, do outro lado da tela, às vezes está mais no sofá, na cama, se sente paralisada. Ela não acredita nela, Luzia. Ela fala assim, eu olhar para mim, eu me enxergo totalmente desprovida de vontade, totalmente desprovida de dons e talentos, e todas temos. O que você diria para essa mulher que está ali do outro lado da tela? Qual que seria a sua maior inspiração hoje? No meu caso, foi olhar para o meu filho e não poder suprir uma necessidade que era uma pipoca. Era comprar uma pipoca. Então, aquele momento foi o combustível para que eu tornasse a nossa vida de uma forma muito diferente. Porque, às vezes, por nós, a gente não consegue fazer, mas pelo outro a gente faz, que é o servir, que é o derramar. Então, quando eu olhei para aquela situação do meu filho, me deu vontade de mudar, me fez tomar um posicionamento de mudar a história, não só dele, quanto da minha família e da minha filha que ainda nem tinha nascido, porque hoje nós somos uma família em Cristo que passamos por muitas lutas, desafiamos, mas que empreendemos juntos, que hoje a gente consegue fazer junto. Então, busque qual que é o seu combustível, qual que vai ser sua maior força, o seu gás para poder lançar você, Pensa numa flecha, ela sempre tem que ir para frente, a flecha nunca vai voltar, Mas ela precisa lá do arqueiro para puxar e lançar. O que é que vai te puxar para te lançar? É seu filho, é seu esposo, são seus pais, é um amigo, é por você mesmo? O que te lança? Então você vai se colocar nessa posição de arqueiro, vai puxar e a sua flecha vai ser lançada e as coisas vão acontecer. Uau, muito interessante. Luzia, muito obrigada por esta tarde, obrigada por esta mesa, por você estar aqui nesta mesa conosco, que Deus continue prosperando, continue abençoando, você sabe. Deus te deu o dom de governo sobre o empreendedorismo e se permita ser usada por onde Ele te mandar, Europa, Estados Unidos. Que Deus abençoe muito você, viu? E eu também quero agradecer as minhas parceiras que me ajudam. Olha só que linda essa roupa, essa maquiagem, esse cenário tem tudo a ver com vocês. Se essa mensagem chega aí na casa de muitas mulheres, de muitos lares, tem a ver com vocês, então gratidão, Deus abençoe e eu espero vocês no próximo programa. Tchau!